My dear brethren, Meus queridos irmãos, é uma experiência solene e um pouco assustadora estar diante de vocês nesta noite e aceitar o convite de ensinar e testificar a respeito do privilégio sagrado que temos de possuir o sacerdócio de Deus. Oro por sua fé e suas orações em meu favor. Além daqueles que possuem o sacerdócio arônico e o de Melquisedeque, que estão aqui presentes hoje no centro de conferências, ou espalhado pelo mundo inteiro, há um imenso número de portadores do sacerdócio que, por algum motivo, se afastaram de seus deveres e escolheram seguir outro caminho. Da mesma maneira, eu lembro há 40 anos atrás das memórias doces que sempre lembrava quando cantava os hinos, como foi o hino que acabamos de cantar. O Senhor nos instruiu claramente a estendermos a mão e resgatarmos essas pessoas, as pessoas que escolheram caminhos diferentes, trazendo-as de volta com sua família para a mesa do Senhor. Deveríamos prestar atenção às instruções divinas do Senhor quando Ele declarou: portanto, agora todo homem aprenda seu dever e a agir no ofício para o qual for designado com toda diligência. Ele acrescentou: pois eis que não é conveniente que em todas as coisas eu mande, pois o que é compelido em todas as coisas é servo indolente e não sábio, portanto não recebe recompensa. Em verdade, eu digo, os homens devem ocupar-se zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de sua livre e espontânea vontade e a realizar muita retidão. Pois neles está o poder, e nisso são seus próprios árbitros. E se os homens fizerem o bem, de modo algum perderão sua recompensa. As Sagradas Escrituras nos mostram o exemplo que todos devemos seguir quando declaram: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. E também que ele andou fazendo bem, porque Deus era com ele. Ao estudar a vida do Mestre, observei que suas lições eternas e seus milagres maravilhosos geralmente aconteciam quando ele estava fazendo o trabalho de seu Pai. No caminho para Emaús, ele apareceu com um corpo de carne e ossos. Ele partilhou da comida e testificou a respeito de sua divindade. Tudo isso aconteceu depois de ele ter saído do sepulcro. Antes disso, quando estava a caminho de Jericó, ele restaurou a visão de um homem cego. O Salvador sempre estava de um lugar para outro, ensinando, testificando e salvando pessoas. Esse é o nosso dever como membros dos quórums do sacerdócio hoje. Numa proclamação da primeira presidência e do quórum dos 12 apóstolos, publicado em 6 de abril de 1980, foi feita esta declaração de testemunho e verdade. Afirmamos solenemente que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é, de fato, a restauração da Igreja instituída pelo Filho de Deus, quando organizou na mortalidade sua obra sobre a terra, que ela ostenta seu sagrado nome, mesmo nome de Jesus Cristo, que está edificado sobre o fundamento de apóstolos e profetas, sendo ele sua principal pedra angular, que seu sacerdócio, tanto a ordem do Arônico como de Melquisedeque, foi restaurado pelas mãos daqueles que o portaram antigamente. João Batista, no primeiro caso do Arônico, e Pedro, Tiago e João, no caso do sacerdócio de Melquisedeque. Em 6 de outubro de 1889, o presidente George Q. Cannon fez este pedido: eu quero ver o poder do sacerdócio fortalecido. Quero ver esse poder e força espalhar-se por todo o corpo do sacerdócio, atingindo desde a cabeça até o último e mais humilde diácono da igreja. Todo homem deve buscar e deleitar-se com as revelações de Deus, a luz dos céus brilhando em sua alma e concedendo-lhe
o conhecimento a respeito de seus deveres e da parcela de trabalho que lhe cabe realizar como seu ofício no seu sacerdócio. Quero hoje compartilhar com vocês duas experiências de minha vida. Uma delas aconteceu quando eu era um menino, e a outra refere-se a um amigo meu que era marido e pai de filhos. Pouco depois de eu ter sido ordenado mestre no sacerdócio arônico, fui chamado para servir como presidente do quórum. Nosso consultor, o Harold, se preocupava muito conosco e sabíamos disso. Certo dia, ele me disse: "Tom, você gosta de criar pombos, não é?" Respondi animadamente que sim. Então ele disse: "Gostaria que eu lhe desse um par de pombos de puro sangue da raça Birmingham Roller?" Dessa vez eu respondi: "Sim, senhor." Os pombos que possuíamos eram comuns, apanhados com armadilhas que colocávamos no telhado da escola fundamental Grant. Ele convidou-me a ir à sua casa na noite seguinte. O dia seguinte foi o mais longo de minha vida de jovem. Eu estava esperando meu consultor voltar do trabalho 1 hora antes dele chegar em sua casa. Ele me levou para o pombal, que ficava na parte superior de um pequeno estábulo nos fundos de seu quintal. Enquanto eu olhava para aqueles pombos, e os mais bonitos que eu já tinha visto, ele disse: "Escolha qualquer macho e eu lhe darei uma fêmea, que é diferente de todos os outros pombos do mundo." Fiz a minha escolha. Então, ele colocou nas minhas mãos uma pombinha. Perguntei o que tornava ela tão diferente dos outros. Ele respondeu: "Olha cuidadosamente e você verá que ela tem um olho só." Sem dúvida, um olho estava faltando. Um gato devia ter feito o estrago. "Leve-os para casa para o seu pombal", aconselhou ele. "Mantenha-os ali por 10 dias e depois solte-os para ver se ficam no seu pombal." Segui as instruções do Harold. Quando o soltei, o pombo macho passou um pouco pelo telhado do pombal, depois voltou para dentro para comer. Mas a fêmea de um olho só foi-se embora imediatamente. Liguei para o Harold e perguntei: "A pomba de um olho só voltou para o seu pombal?" "De um olho só voltou para o seu pombal?" "Vem para cá", disse ele. Quando caminhávamos da porta de sua cozinha até o pombal, meu consultor comentou: "Tom, você é o presidente do quórum de mestres." Isso é claro, eu já sabia. Então ele acrescentou: "O que você vai fazer para ativar o Bob, que é um membro do seu quórum?" Eu respondi: "Vou fazer com que ele venha para a reunião do quórum nesta semana." Ele então estendeu o braço até o alto de um ninho especial e entregou-me a pomba de um olho só. "Deixa preso por alguns dias e depois tente de novo." Foi o que fiz. De novo ela desapareceu. Então eu ouvi novamente: "Vem até aqui e vamos ver se ela volta para casa." Enquanto caminhávamos até o pombal, ele disse: "Parabéns por levar o Bob para a reunião do sacerdócio. Agora, o que você e o Bob vão fazer para ativar o Bill?" "Vamos fazer com que ele esteja na reunião da próxima semana", disse eu. Essa experiência se repetiu muitas vezes. Eu já era adulto quando me dei conta de que o Harold, o meu consultor, tinha realmente dado a mim uma pomba especial. A única pomba de seu pombal que sempre voltava para lá quando era libertada. Essa foi a sua maneira inspirada de realizar uma boa entrevista do sacerdócio com o presidente do quórum de mestres a cada 2 semanas. Devo muito àquele homem de um olho, àquela pomba de um olho só. Devo mais ainda para aquele consultor do quórum. Ele teve a paciência e a habilidade de ajudar a preparar-me para as responsabilidades que eu teria no futuro. Pais e avós, temos uma responsabilidade ainda maior de guiar nossos preciosos filhos e netos. Eles precisam de nossa ajuda, nosso incentivo. Eles precisam do nosso exemplo. Foi sabiamente dito que nossos jovens precisam de menos críticas e mais modelos para seguir. Agora, quero ilustrar o que acontece com aqueles homens cujos hábitos e a vida incluem pouca frequência e pouca atividade na igreja.
O número desses elders em perspectiva tem crescido muito. Isso acontece por causa dos rapazes mais jovens do quórum do sacerdócio arônico que se perdem ao longo do caminho do sacerdócio arônico. E também por causa dos homens adultos que são batizados, mas não perseveram em atividade e na fé, para que possam ser ordenados elders. Penso não apenas no coração e na alma desses homens, mas sinto também tristeza pelas esposas doces deles e por seus filhos que estão crescendo. Esses homens estão esperando a mão que os ajude, uma palavra de incentivo e um testemunho pessoal da verdade, expresso de um coração cheio de amor e vontade de elevar e edificar. Shelley, meu amigo, era um homem assim. Sua esposa e seus filhos eram bons membros, mas todas as tentativas de motivá-lo para que fosse batizado e recebesse as bênçãos do sacerdócio tinham fracassado, miseravelmente fracassado. Foi então, imagino que quando fui numa missão no Canadá, que fosse pedido de todas as pessoas que eu conheço, quem você acha que poderia se tornar um membro da igreja? Eu diria Shelley, meu amigo. Mas então foi que a mãe dele morreu. Shelley ficou tão entristecido que se isolou numa sala especial do lugar em que o funeral estava sendo realizado. Havia uma televisão naquela sala pela qual ele podia assistir o funeral e prantear sozinho, onde ninguém pudesse ver o seu sofrimento. Quando o conselhei antes de subir ao púlpito, naquela sala, ele me deu um abraço, e eu senti que o seu coração havia sido tocado. O tempo passou. Shelley e sua família mudaram-se para outra parte da cidade. Fui chamado para presidir a Missão Canadá e mudei-me com minha família para Toronto por um período de 3 anos. Quando retornei e fui então chamado para os 12, Shelley me telefonou. Ele disse, Bispo, você poderia selar minha esposa, minha família e eu no templo de Salt Lake? Respondi com hesitação. Eu quase perguntei uma pergunta se ele estava... quase eu fiz uma pergunta para saber se ele não estava bêbado. No entanto, não a fiz. Mas respondi com hesitação. Mas, Shelley, você primeiro precisa ser um membro batizado da igreja. Ele riu e respondeu, oh, já cuidei disso enquanto você estava no Canadá. Eu não lhe contei para surpreendê-lo. Disse ele, tivemos um mestre familiar que nos visitava regularmente e que me ensinou as verdades da igreja. Ele trabalhava como guarda de trânsito escolar e ajudava as criancinhas a atravessarem a rua todas as manhãs, quando iam para a escola, e todas as tardes, quando voltavam para casa. Ele pediu-me que o ajudasse. Nos intervalos em que não havia nenhuma criança atravessando a rua, ele me dava mais instruções a respeito da igreja. Eu tive o privilégio de ver esse milagre com meus próprios olhos e sentir a alegria no meu coração e na minha alma. Os selamentos foram realizados, a família foi unida. Shelley morreu pouco depois dessa ocasião. Tive o privilégio de falar no seu funeral. Sempre me lembrarei do corpo de Shelley em seu caixão. Aquele, o meu bom amigo, vestindo as roupas do templo. Admito que houve lágrimas de gratidão, porque aquele que estava perdido fora achado. Aqueles que sentiram o toque da mão do Mestre não conseguem explicar a mudança que acontece em sua vida. Há um desejo de viver melhor, de servir fielmente, de ser humilde e de tornar-se mais semelhante ao Salvador. Depois de receber a visão espiritual e vislumbrar as promessas da eternidade, essas pessoas repetem as palavras do cego a quem Jesus devolveu a visão. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. Como podemos explicar esses milagres? Por que esse ímpeto de atividade em homens que estavam adormecidos há tanto tempo?
O poeta, falando da morte, escreveu: Deus o tocou e ele dormiu. Eu digo, falando desse novo nascimento, Deus os tocou e eles acordaram? Dois motivos fundamentais explicam em grande parte essas mudanças de atitude, hábitos e ações. Primeiro, foram mostradas aos homens as suas possibilidades eternas e eles tomaram a decisão de alcançá-las. Eles não mais se satisfazem com a mediocridade quando veem a excelência ao seu alcance. Segundo, outros homens e mulheres, e também vocês jovens, seguiram a admoestação do Salvador e amaram ao próximo como a si mesmos e ajudaram a tornar realidade os sonhos e ambições de seus semelhantes. O catalisador desse processo foi o princípio do amor. A passagem do tempo não alterou a capacidade do Redentor de mudar a vida dos homens. Conforme ele disse a Lázaro, que estava morto, e diz a mesma a todos nós: sai para fora. Eu acrescento: saiam do desespero da dúvida, saiam da tristeza do pecado, saiam para fora da morte e da descrença, saiam para uma novidade de vida. Assim que o fizermos e dirigirmos nossos passos para o caminho que Jesus trilhou, lembremos-nos do testemunho que ele prestou. Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. Eu sou a luz e a vida do mundo. Eu sou o primeiro e o último. Sou o que vive. Sou o que foi morto. E sou o vosso advogado junto ao Pai. Há membros do quórum e aqueles que deveriam ser membros do nosso quórum que precisam de nossa ajuda. John Milton escreveu em seu poema: a ovelha faminta ergue os olhos e não é alimentada. O próprio Senhor disse ao profeta Ezequiel: ai dos pastores de Israel, que não apacentais as ovelhas. Meus irmãos do sacerdócio, a tarefa é nossa. Lembremos-nos e não esqueçamos, porém, que esse empreendimento não é insuperável. Milagres ocorrem em toda parte quando os chamados do sacerdócio são magnificados, quando a fé substitui a dúvida, quando o serviço abnegado elimina o egoísmo. O poder de Deus leva a efeito os seus propósitos. Estamos a serviço do Senhor. Temos o direito de receber a ajuda dele, mas precisamos tentar. Na peça Shenandoah, encontramos essas palavras inspiradoras: se não tentarmos, não faremos. E se não fizermos, então para que estamos aqui? Sejamos todos cumpridores da palavra e não meros ouvintes. Sigamos o exemplo de nosso presidente Gordon B. Hinckley, o profeta do Senhor. Atendamos ao convite do Salvador, tal como fizeram seus seguidores no passado. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Que possamos fazer isso. É minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.